O Via Justiça de hoje é sobre o auxílio reclusão e o aumento da população carcerária no Brasil. Nossos convidados, a juíza Miriam Vaz Chagas, da Vara de Execução Penal de Ribeirão das Neves, e o defensor público Flávio Aurélio Vandeck Filho, da Vara de Execução Penal de Contagem. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, atrás apenas de Estados Unidos, China e Rússia. 607.731 pessoas estão presas no país. A taxa de aprisionamento cresceu 33% em apenas 6 anos. Doutora Miriam, doutor Flávio, como explicar este crescimento? Bom, os índices de aprisionamento, eles estão diretamente ligados ao aumento da violência em todo o país, penso eu, e da impotência do Estado em resolver, implementar políticas que diminuam essa reincidência delitiva, enfim, que possa solucionar de forma efetiva a questão da superpopulação carcerária. Como que a Defensoria Pública vê esse crescimento, doutor Flávio? Carlos, eu concordo com a doutora Miriam em parte, mas eu acho também que no Brasil hoje a gente está vivendo muito uma cultura do aprisionamento. Assim, existe na sociedade uma ideia de que a prisão ela é solução para tudo. E às vezes, dependendo principalmente do crime, crimes não violentos, crimes crimes envolvendo drogas e essas questões, acho que a gente tem que começar a trabalhar mais no Brasil a questão das medidas cautelares, o uso de tornozeleira eletrônica e criar uma cultura onde a prisão não seja a única solução. Os dados sobre o crescimento da população carcerária são do Infopem, o Sistema Integrado de Informações Penitenciárias, e foram divulgados pelo Ministério da Justiça no final de junho. O crescimento foi de 7% ao ano no número de prisões. Doutora Miriam, até onde isso vai chegar? Bom, nós não sabemos até onde isso vai chegar. Agora, creio eu que a impotência dos governos hoje em resolver a questão da superpopulação, eu acho que é o maior problema. Vejam só, hoje nós não temos vagas no sistema prisional e sempre é repassado aos outros poderes a obrigação de estar resolvendo essa política. Verdade. Né? O Poder Judiciário hoje é um verdadeiro protagonista na solução da questão da superpopulação carcerária, enquanto o Executivo deixa de agir na construção de presídios, de APACs, de realmente apresentar soluções que possam resolver isso de forma bastante efetiva. Lá em Ribeirão das Neves, qual que é a situação de presos hoje? Bom, hoje nós temos uma população de 8.500 presos, vocês imaginem só. E posso dizer hoje que os benefícios vêm sendo concedidos de maneira correta, de maneira célere, e ainda assim nós não conseguimos, porque toda vez sai um preso e entra outro. E nós vivemos hoje um verdadeiro paradoxo, porque enquanto a população clama por um recrudescimento da legislação, endurecimento das leis, o Estado, de outro lado, não consegue mais suportar a carga de prisões que vem sendo diuturnamente viabilizados aí pelo Poder Judiciário. A senhora disse que tem lá tem 8.500 presos, 8.500 presos, aproximadamente. Qual que é o número de vagas? Não, o número de vagas é por presídio. Lá vocês imaginem, são 6 unidades prisionais. Então nós estamos, assim, digamos, com mais que o dobro da capacidade em todas as unidades hoje. Então a situação é muito caótica e isso não é só Ribeirão das Neves. Todo o estado de Minas Gerais vem passando por esse problema de superpopulação e nós estamos hoje, viramos um verdadeiro caldeirão. O índice atualmente é quase de 2 presos para cada vaga, sim, né, no estado hoje. Sim. Doutor Flávio, o senhor viu aí o crescimento de 7% ao ano no número de prisões, segundo os dados do Infopem, e a mesma pergunta que eu fiz para a doutora Miriam, eu faço para o senhor, até onde isso vai chegar? Quer dizer, daqui a 10 anos, se caminhar para isso. Pois é, Carlos, eu acho que é o momento até da gente fazer uma reflexão, né, para onde que a gente quer caminhar, porque uma questão que tem que ser bem pensada é que cada preso custa muito caro para o Estado, né? A sociedade, a gente está gastando muito com isso, né? Quanto custa um preso encarcerado? Estatísticas apontam para mais ou menos R$ 2.500 numa penitenciária pública, e numa penitenciária pública privada é um pouco mais caro, né? Esse valor.
É um valor muito alto, né? Então, o governo vem tentando, através da parceria público-privada, resolver essa questão, né? Sim. Mas o que a gente vê é que é uma tentativa bastante tímida ainda. Nós temos um presídio público-privado, uma penitenciária público-privada no estado, lá em Ribeirão das Neves, e ela foram disponibilizadas apenas 3.000 vagas, no universo hoje que nós temos aproximadamente 40.000, quando a demanda é de 66.000 vagas. Então, ela resolve muito pouco, né? E curioso que as prisões elas não estão refletindo na redução da criminalidade. Por quê, doutor Flávio? Carlos, acho que tem a ver isso com o que eu falei. Eu acho que assim, a gente tem que pensar muito que prisão não necessariamente é a solução, né? Principalmente quando se prende da forma como se prende hoje, em prisões superlotadas, sem oportunidades de ressocialização, sem que o preso possa sair dali melhor do que ele entrou. Então, assim, é difícil a gente conseguir que alguém saia melhor da cadeia com o sistema da forma como ele está, né? Enquanto não houver políticas que definitivamente propiciem a ressocialização do preso, nós vamos encarcerar e vamos ali fazer das prisões a verdadeira escola do crime. É o que vem... É enxugar gelo, né? Enxugar gelo é o que vem acontecendo hoje. Mas afirma-se que já há essa política de ressocialização. Não está dando certo por quê? Não, exatamente. Hoje nós temos políticas, principalmente na região metropolitana, tem políticas que vêm sendo implementadas, mas o volume de presos é incompatível, entendeu? Com a estrutura que hoje é apresentada. Lá em Ribeirão das Neves, nós estamos desenvolvendo um trabalho muito promissor para os presos do regime semiaberto, através de parcerias. Então, hoje esse preso ele é levado a trabalhar em empresas que sejam parceiras do Estado. E isso necessariamente propicia a fiscalização do cumprimento da pena, uma fiscalização efetiva. Isso nós estamos obtendo bons resultados em termos de ressocialização de presos. Mas acho que, como a senhora disse, a dificuldade pelo número. Pelo número, porque não é possível agregar todos, né, assim, colocar todos esses presos nas parcerias. Há hoje cerca de 300.000 mandados de prisão em aberto. Doutor Flávio, isso não gera uma sensação de impunidade a favorecer a criminalidade? Carlos, gera, mas por outro lado você tem que ver também o seguinte, e se a gente cumprir esses 300.000 mandados, vai pôr a pessoal aonde, né? Porque a questão é bem complicada, né? Assim, é por isso que eu digo, ressalto aqui, e até eu acho que nós temos que trabalhar hoje muito essa questão da cultura da prisão. Nós temos que ver realmente quais crimes que realmente justificam a prisão, entendeu? A sociedade se inteirar mais disso, saber o quanto é caro o sistema prisional, né? E o quanto que ele está sendo ineficiente, para a gente poder racionalizar o sistema prisional para que ele seja útil. O relatório do Infopem reúne dados de 2014. Houve um crescimento de 161% no total de presos no país desde 2000. Naquele ano, o Brasil tinha 233.000 pessoas no sistema prisional. Doutora Miriam, o Estado pode ser responsabilizado por este aumento? Eu acho que sim. A verdadeira falta de políticas públicas que diminuam a reentrada no sistema prisional gera esse caos. Hoje nós estamos administrando um caos. Então, se nós não criarmos políticas, por exemplo, de penas alternativas, né, que definitivamente afastem a necessidade primária do encarceramento, políticas sociais políticas também, né? sociais. Se pensar que hoje metade dos presos estão presos por crime contra o patrimônio, né? Nós estamos falta de política social, de desigualdade, de falta de oportunidades. Atacar a causa, né? Porque hoje nós estamos cuidando apenas da consequência. Exatamente, nós estamos tratando no final, quando na verdade a gente devia estar tratando era os sintomas disso. Né? O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça, o auxílio reclusão e o aumento da população carcerária no Brasil. Participam do programa a juíza Miriam Vaz Chagas, da Vara de Execução Penal de Ribeirão das Neves, e o defensor público Flávio Aurélio Vandeck Filho, da Vara de Execução Penal de Contagem. Neste bloco, vamos falar sobre o auxílio reclusão. Doutora Miriam, qual é a importância desta ajuda para a família do preso?
Exatamente. O fundamento da instituição do auxílio reclusão, ao contrário do que muitos pensam, é propiciar uma assistência efetiva à família do preso, daquele preso somente que tenha contribuído para a Previdência Social. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte. Será que a sociedade concorda com o pagamento do auxílio reclusão a uma pessoa presa? O tema é polêmico. Eu sou a favor no seguinte: quando o preso ele trabalha, ele está exercendo alguma profissão lá dentro, fazendo algum trabalho que possa voltar para a sociedade, aí eu acho justo ele receber. Mas simplesmente ele está preso, não fazendo nada, não agregando nada, gastando mais ainda o dinheiro do Estado, aí eu sou contra. Eu sou contra porque, na verdade, as pessoas que são vítimas dessas pessoas que cometem delitos, elas não são amparadas pelo Estado. E às vezes aquelas pessoas que estão presas são amparadas pelo Estado. Eu sou a favor, porque a pobreza campeia, né? O desemprego é grande. Ajuda a tratar de uma criança, ajuda a tratar de uma família que talvez ia caminhar o crime por falta de um companheiro, talvez, ou de uma companheira que se encontra preso. Eu sou contra. Eu não tenho que premiar quem é que comete uma atrocidade, que rouba, que assalta, que mata, e a família dele está recebendo benefício. Correto não é não, né? Que tem muitas coisas aí que a gente paga e acho que não... Uma coisa que é o governo que tem que manter, né? Não, sou contra. Eu acho que o presidiário tem que arrumar seus próprios benefícios trabalhando e não recebendo para ficar à toa. Doutor Flávio, doutora Miriam, a opinião do senhor e da senhora sobre a fala popular, mas eu pergunto antes, por que essa situação gera revolta e descontentamento na sociedade? O auxílio reclusão é indevido ou não? Olha, Carlos, eu acho que gera essa revolta pela desinformação, né? Eu acho que a fala do Danilo ali no VT foi perfeita, né? Assim, o auxílio reclusão ele não é pago para o preso, né? Ele é pago para a família do preso e do preso segurado da Previdência Social, que seja pobre, né? Existem vários critérios para se pagar o auxílio reclusão, e ele é uma forma de se evitar que o filho ou a esposa, né, ou a mãe e o pai, que são pessoas idosas, doentes, passem necessidade pela prisão daquele que muitas vezes é o provedor do lar, né? Como que a senhora viu a fala popular? Exatamente. Polêmica, né? Polêmica, mas assim, o Instituto do Auxílio Reclusão, ele remonta a 50 anos atrás. E ele tem essa função de amparar a família. Então, muitas vezes, a desinformação, porque todo mundo acha que o auxílio é destinado diretamente ao preso. Não. E não é qualquer preso, é o preso que esteja realmente pagando as contribuições devidas à Previdência Social. Só esse preso tem, a família desse preso tem direito e os seus dependentes. O Boletim Estatístico da Previdência Social informou que em janeiro de 2012 o INSS pagou 33.544 benefícios de auxílio reclusão, no valor médio por família de R$ 681,86. A senhora disse, doutora Miriam, que esse auxílio é pago no Brasil há 50 anos. Como que foi esse? Não, ele foi instituído pelo Instituto de Previdência Marítimo, salvo engano. E ele foi instituído oficialmente na Constituição de 88 e a implementação dele veio com a Lei 8.213 da Previdência Social. Então foi a partir daí realmente que aquele segurado da Previdência que viesse a ser preso e estivesse no regime fechado ou semiaberto, ele teria esse direito, desde que requerido em 30 dias pelos familiares. É importante ressaltar, né, deixar isso bem claro, que ele é um benefício previdenciário, ele pressupõe contribuição, né? Exato. Ele não é um benefício de assistência social, o Estado não paga o auxílio reclusão e nem para a família do preso que não contribuiu, né? Ele é um benefício previdenciário, ele pressupõe que aquela pessoa que foi presa estivesse segurado na Previdência Social. Quer dizer que o preso que não pagou, ele não recebe? Não recebe. E até os números que você passou aí, 33 mil benefícios, se você for considerar uma população carcerária hoje de mais de 600 mil presos, nós estamos com 5% Isso significa 8%. É um número muito pequeno, né? E uma população carcerária majoritariamente pobre, a gente sabe disso, né? Que a nossa população carcerária ela é majoritariamente pobre, então tem muita gente, inclusive, que tem direito ao benefício, mas não requer, até às vezes, por desinformação mesmo, por não saber
E outra também, como disse uma entrevistada, aquele preso que esteja trabalhando na unidade, por exemplo, eventualmente no semiaberto, ele pode ter a carteira assinada. A família desse preso não terá direito, porque ele já está recebendo o salário pela empresa. Então, esse preso, definitivamente, o que trabalha não terá direito. Se ele recebe lá, não. Se ele recebe a aposentadoria também, a família não recebe. Auxílio-doença também não recebe. É só realmente para quem precisa. São casos muito específicos mesmo. Agora, preso em liberdade condicional no regime aberto, pode receber o auxílio? Não pode. Preso no regime aberto, em liberdade condicional, preso que fugiu, nenhum desses casos pode. Então, o universo dessas pessoas que recebem auxílio de reclusão é mínimo. Eu mesma, lá em Ribeirão das Neves, nós temos uma população carcerária de 8.500 presos, eu jamais recebi notícia de que algum preso receba esse tipo de benefício. Não vi ainda. Lá em Contagem a gente vê também, é raro, assim, às vezes as pessoas procuram para saber qual o procedimento tomar para alguns familiares, mas não é a grande maioria, é muito pouco ainda. Mas o senhor falou da desinformação, por quê? A prisão não informa ao preso que ele tem esse direito, como deveria? Não, e muitas vezes até, assim, como a maioria dos presos são pessoas mais carentes, às vezes pouco instruídas, entendeu? A gente lida com um público que tem muito pouca instrução, muito pouco acesso à informação. Eles supõem que esse benefício deve ser requerido nas unidades prisionais ou no judiciário. Não é. O benefício ele é requerido perante a Previdência Social. Então, é como se fosse aposentadoria, o auxílio-doença, entendeu? Mas quem cuida do pagamento desse auxílio em Minas? É a Previdência Social. É a Previdência Social nacional. No caso, a família tem que pedir direto à Previdência. Direto à agência do INSS. Exato. Não, ela vai direto à agência do INSS, leva os documentos necessários. A declaração de encarceramento. Um atestado de encarceramento que tem que ser renovado a cada 3 meses para mostrar que a pessoa realmente está em regime fechado ou semiaberto. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e o aumento da população carcerária no Brasil. Participando do programa, a juíza Miriam Vaz Chagas, da Vara de Execução Penal de Ribeirão das Neves, e o defensor público Flávio Aurélio Vandeck Filho, da Vara de Execução Penal de Contagem. O Brasil prende mais e mantém um número maior de presos em unidades lotadas. A média é de 1,6 presos por vaga, segundo o relatório do Infopem, ou seja, no espaço de 10 vagas, há, em média hoje, 16 presos. É aquilo mais ou menos que o senhor falou, doutor Flávio, cerca de 2 presos, né? Como é que o senhor disse? Para cada vaga. Para cada vaga. Aqui em Minas nós estamos vivendo mais ou menos isso. É mais ou menos, 1,6, 2, né? Estamos com 66 mil para 30 e poucas vagas. 40. Quase 40 mil. E como resolver essa questão da superlotação? Pois é. Imediato. Pôr na rua esse pessoal todo? Eu acho que é hora da gente pensar a medida. O Judiciário agora está pensando na questão da audiência de custódia. O Estado agora já liberou algumas tornozeleiras que estavam sendo usadas em presos cumprindo pena para tentar usar em presos provisórios. Eu acho que a ideia é essa. Nós temos 50% mais ou menos de presos provisórios, segundo dados do Ministério da Justiça, 40%, 50%. Eu acho que se a gente conseguir dar uma aliviada, pelo menos nos presos provisórios, né, já vai ser um grande caminho, porque aumentar o número de vagas na velocidade em que tem aumentado a população carcerária, eu acho que é algo impossível. Inviável. Quer dizer que a solução não está em construção de presídios, né, doutora Miriam? Está sim. Também? Eu acho que essa é a ordem do dia. Construção de presídios. Mas não é a solução principal? Não, essa hoje porque há um déficit de vagas. O governo não tratou de construir presídio há quanto tempo? Então, nós estamos convivendo com esse aumento geométrico, né, do número de presos no sistema prisional, sem que vagas sejam construídas. Então, isso aí eu acho que hoje é a primeira coisa a se pensar, construção de presídios. A segunda é alternativas diversas do encarceramento, da prisão. O difícil é construir... Penas alternativas. O difícil é construir prisões na velocidade em que tem crescido a população carcerária. E aí é importante a gente trabalhar essas questões. Mas isso é porque não houve um trabalho prévio do Estado em relação a isso. Criação de vagas não dá voto.
né? Não, acho que E ninguém quer também, Ninguém né? quer, nenhuma cidade, Todo mundo a população, quer que constrói, mas ninguém quer quer que seja no seu quintal, né? Exato. Então é uma coisa difícil. Mas Os construção. presos do Brasil são jovens, negros, pobres e de baixa escolaridade, segundo o Infopem. 56% dos presos têm de 18 a 29 anos. Essa percentagem supera a proporção de jovens da população brasileira na mesma faixa etária, que são de 21,5% da população. O que está acontecendo com a juventude, doutor Flávio? Olha, Carlos, é uma questão complicada. Sinceramente, eu acho que tem muito a ver com essa questão da falta de oportunidade, com a desigualdade, o apelo ao consumo. Nós estamos vivendo uma época hoje de um apelo ao consumo muito grande. Eu acho que o jovem, ainda pela imaturidade dele, né, às vezes assim, ele crescendo num ambiente ruim de desigualdade com esse apelo pelo consumo, eu acho que com droga envolvida, e perto, fundamentalmente né? a falta de políticas sociais. Sim, que realmente, né, isso acaba possibilitem levando, a criação, né, de oportunidades a esses jovens, né? E a questão da educação? Exatamente, isso aí é uma política de base que não vem sendo observada pelo Estado, e isso reflete diretamente no aumento da violência, no aumento dos índices de criminalidade e no aumento consequente da população carcerária. Mas o Estado não está dando controle das drogas? Como fazer, então, nesse aspecto? Controlar as drogas, eu acho que tem que haver uma fiscalização, aumentar o efetivo de policiais, isso aí não vem sendo implementada qualquer política pública nesse sentido de fiscalização ao controle de drogas, ao controle do tráfico de drogas, que é um problema dos mais, né, perversos que vem atingindo os nossos jovens. Isso. Eu acho que a questão da droga, né, ela é uma outra discussão que a gente tem que fazer no Brasil também, porque a gente tem um dado que é alarmante, que desde a edição da Lei 11.343 de 2006, nós tivemos um aumento da população carcerária relativa à questão de tráfico muito maior do que em relação a outros crimes. Que isso reflete, eu acho, um pouco da ideia também de que a lei tem sido mal aplicada, eu acho. Acho que tem muita gente que está sendo presa como traficante e que não é. Então, acho que isso é algo que a gente pode repensar essa aplicação da lei também, porque esses números estão discrepantes. O número de roubos aumentou, o número de homicídios, mas o número de gente presa por tráfico cresceu demais. O endurecimento da legislação gera esse aumento desproporcional em relação aos demais crimes, né? Em Minas, a superlotação não é só nas prisões de adultos. Os centros de internação de adolescentes em conflito com a lei também estão superlotados. Os dados são do Conselho Nacional do Ministério Público. 1.049 jovens estão acautelados em Belo Horizonte, em centros que oferecem 968 vagas. Quais são os efeitos nefastos em relação a estes números, doutora Miriam? A impunidade, penso eu. A falta de centros de internação gera o quê? O que hoje está em voga aí. Jovens cada vez mais cometendo atos infracionais sem nenhum controle. E aí vão passar para a maioridade e vão acabar desaguando no sistema carcerário. Já serão os verdadeiros delinquentes de amanhã. Conclusões, considerações finais da senhora e do senhor, e colocando também a redução da maioridade penal em face disso tudo. Bom, a gente entende que a população clama, né, por um endereçamento, por um recrudescimento da legislação em relação aos menores, mas vamos pensar, colocar esses jovens aonde? Se hoje nós já não temos aonde colocar tantos criminosos, aqueles que chegam ao sistema prisional, às portas do sistema prisional, o que dirá de ainda colocar jovens que entre 16 e 18 anos que não têm uma personalidade formada junto com esses criminosos, né? Eu acho que eu tenho a posição também contrária. A Defensoria Pública como instituição também tem uma posição contrária à diminuição. Eu acho que eu concordo, doutora Miriam, eu acho temerário a gente misturar esses adolescentes com os verdadeiros professores do crime, né? Acho muito complicado. Muito obrigado ao senhor e à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.